Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra está lá, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Uma reflexão, meus irmãos, para a nossa vida, para os nossos caminhos. Uma mensagem, meus irmãos, que nos faz refletir. Para que nós, meus irmãos, possamos seguir a nossa vida, a nossa caminhada, ouvindo a voz de Deus, sendo guiados, orientados pela direção do Espírito Santo. Que não venhamos, meus irmãos, ser impulsionados pela pressa ou até mesmo egoístas pelos nossos próprios orgulhos, né? É uma palavra que muitas vezes nós nos sentimos quando ouvimos uma palavra forte, né? Mas é a realidade e é a verdade. E essa mensagem, esta palavra, irá nos orientar, nos direcionar a ouvir a voz de Deus, a, meus irmãos, ser guiado pela voz do Espírito Santo e ouvir, meus irmãos, o conselho quando Deus ele fala aos nossos corações. Quando o homem, meus irmãos, deixa de ouvir a palavra direcionada de Deus para ele, quando o homem, meus irmãos, deixa de ouvir a voz, a palavra de Deus direcionada para ele, e ele, meus irmãos, negligencia a verdade, que é a palavra, que é a direção do Espírito Santo, pelo seu orgulho, isso mesmo, e o seu sentimento de que apenas a sua vontade ou a sua decisão está correta, porque, meus irmãos, a análise do homem não é, meus irmãos, a direção de Deus. Os homens, meus irmãos, eles podem fazer muitas previsões. Os homens, meus irmãos, eles podem ter muitos conhecimentos, técnicas, aparentemente adquirir muito conhecimento e inteligência. Mas o homem, meus irmãos, ele jamais pode, isso mesmo, ele jamais pode, meus irmãos, se impor a vontade e os fatos, meus irmãos, estabelecidos pelo Senhor. Porque, meus irmãos, a ciência falha, os homens falham, isso mesmo. O conhecimento do homem nunca e sempre, meus irmãos, irá dar certo. Mas aquele, meus irmãos, que está rendido à vontade, à palavra de Deus, que está rendido, meus irmãos, a andar segundo a voz do Espírito Santo, esse, meus irmãos, irá receber de Deus a melhor parte. Deus irá o livrar, o guardar, o proteger, o ajudar em todos os seus caminhos. Aqui no livro de Atos, o apóstolo Paulo, em uma embarcação, em um navio, estava sendo, meus irmãos, levado para a Itália, para Roma, isso mesmo, para ser apresentado, meus irmãos, ali a César, onde iria ser, meus irmãos, apresentado, sentenciado, isso mesmo, iria ser julgado e sentenciado ali, por acusações dos judeus, que lhes diziam que ele, meus irmãos, estava pecando contra a lei, estava criando tumulto
estava ensinando doutrinas contra isso mesmo, a lei judaica. E ali, meus irmãos, criaram falsos testemunhos a respeito do apóstolo Paulo, a ponto, meus irmãos, que levam Paulo agora para onde, né? O próprio Paulo pede, né? Para se apresentar-se a César, para ser julgado, isso mesmo, por César, em Roma, na Itália. E ali, meus irmãos, em uma navegação de Jerusalém, de Israel para a Itália, dias em viagem, o apóstolo Paulo, meus irmãos, vê que esta viagem não iria ser bem sucedida. E junto desta viagem, desta embarcação, só havia ali presos, isso mesmo, presos, criminosos, com Paulo. Mas ele, meus irmãos, nenhum crime tinha cometido, mas estavam colocando e o subjugando como criminoso. E em meio a essa embarcação, Paulo chega à conclusão, pela direção de Deus, que eles iriam, meus irmãos, sofrer um naufrágio. E Paulo chega, meus irmãos, para o capitão da embarcação e diz: olha, é melhor que venhamos parar por aqui e venhamos aguardar passar esta tempestade, porque estou sendo direcionado, isso mesmo, e tenho percebido que iremos enfrentar grandes lutas e pelejas nessa embarcação, a ponto que irá colocar até as nossas próprias vidas em risco. Mas o orgulho do homem, isso mesmo, em não dar ouvido a um que julgava, isso mesmo, como um criminoso, até mesmo como aquele que estava, que não tinha nenhum valor para eles, ignoraram a palavra direcionada de Deus por Paulo para eles e seguiram em viagem, trazendo a eles, meus irmãos, um grande, isso mesmo, uma grande aflição e problemas, meus irmãos, em alto mar, a ponto de se colocarem a vida deles em risco, que todos iriam morrer em alto mar, em um naufrágio. Deus, meus irmãos, usa Paulo, meus irmãos, agora para salvar eles. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, né, a qual, meus irmãos, eles vinham de Jerusalém, né, de Israel, rumo ali, meus irmãos, à Itália, a Roma, para apresentar Paulo e todos aqueles homens ali, meus irmãos, a César. Paulo diz, olhe bem, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Olha o conselho de Paulo. Paulo chega para ele, o capitão ali, diz: olha, isso mesmo, aquele responsável por eles, né? Aquele que estava responsável por ele, e Paulo diz para ele, isso mesmo, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião, que é o responsável ali, meus irmãos, pelo navio, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Isso mesmo. O centurião, qual era responsável pela embarcação, não deu crédito à voz de Paulo. Isso mesmo. E assim, meus irmãos, deu ouvido
ao que o piloto e o mestre da embarcação estavam dizendo e seguiram viagem. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o conhecimento do homem, a ciência do homem, isso mesmo, a confiança do homem em si, não pode livrar ele, meus irmãos, de situações, meus irmãos, inconstantes da vida. Somente aqueles que estão rendidos, sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo, é que terão, meus irmãos, de fato, livramento para a sua vida, que terão de fato, isso mesmo, a orientação do Espírito, para que possam concluir a sua caminhada em paz e segundo a vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, o centurião não deu crédito às palavras de Paulo, que não eram simplesmente palavras, mas eram, meus irmãos, palavras de um homem de oração, de jejum, temente e que ouvia a voz de Deus. Eles, meus irmãos, negligenciaram a voz de Paulo, subjugaram Paulo, meus irmãos, como qualquer um, e não deram crédito algum, e seguiram viagem. Segundo eles, o centurião, confiando no capitão, isso mesmo, confiando, meus irmãos, confiando tanto, meus irmãos, no piloto, como também no mestre daquela embarcação. E assim seguiram viagem. Mas não durou muito, porque, meus irmãos, caiu e aumentou aquela tempestade que estava sobre eles. E a tempestade veio, aumentou os ventos, e eles se encontraram, meus irmãos, agora em alto mar, debaixo de uma grande tempestade. Do nada foram arrebatados, isso mesmo, pelo um alto vento chamado Euroaquilão, o qual pegou este barco, este navio, que era uma grande embarcação, e rodou-lo e jogou ele, meus irmãos, fora, em cima, meus irmãos, de um lugar lá onde ficaram lá presos, sem saber o que iriam fazer. Olha o que diz: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Agora, meus irmãos, esses homens estavam correndo perigos. Passaram, meus irmãos, 14 dias debaixo de tempestade, de chuva, de vento, frio e fome. E estavam, meus irmãos, para morrer. Estavam para morrer e não havia esperança. Mas como, meus irmãos, embora eles negligenciaram a voz que Deus usou Paulo para os orientar e os exortar, mas Paulo estava ali naquela embarcação, Paulo chega para eles e diz: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não havia mais esperança de salvação para eles. Não havia. Havendo já muito que se não comia, muito tempo, que não se alimentavam. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria esse incômodo e esta perdição. O apóstolo Paulo chega para eles e diz: olhem, se vocês tivessem me ouvido, não teria acontecido tudo isso que estamos passando.
Se tivéssemos esperado passar o inverno em Creta, não estávamos sujeitos a essa situação. Paulo se levanta-se em meio, meus irmãos, ao desespero, onde não havia, meus irmãos, centurião, piloto, mestre, não havia ninguém ali mais para fazer mais nada. Mas quando, meus irmãos, há alguém que serve, que teme, que ouve e que está debaixo da vontade de Deus, não há tempestade, não há vento, não há nada, meus irmãos, que ponha medo a ponto, meus irmãos, de fazer desistir. Paulo se levanta-se em meio ao desespero e diz: vocês não me ouviram, mas fique sabido agora que Deus não vai deixar que nada aconteça com nenhum de vocês. Olha o que ele diz: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, aleluia, esteve comigo. Agora, meus irmãos, aquele que não tinha valor para eles, era aquele que estava dando ânimo, que estava dizendo: olhem, se levantem, tenham ânimo, porque o anjo do Senhor apareceu para mim. Isso mesmo. E nenhum mal e nada vos acontecerá a nenhum de vós. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todas quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Que coisa maravilhosa. E olha o que Paulo disse: tenha um bom ânimo, porque eu creio que assim vai acontecer, como assim eu tenho dito. Foi revelado a Paulo pelo anjo. Que coisa maravilhosa. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E com tudo necessário irmos dar numa ilha, que chegou à 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático. Para concluir, meus irmãos, esses homens passaram um grande aperto. Iriam todos, meus irmãos, naufragar. Iriam todos, meus irmãos, perecer em alto mar. Não havia chances de vida para esses homens. Mas Deus, meus irmãos, como tinha orientado, e como estava com o apóstolo Paulo, e era com ele, livrou, meus irmãos, não só Paulo, mas todos que ali estavam. Isso mesmo. Por amor a Paulo. Isso mesmo. E ali, meus irmãos, estes homens atracam ali, meus irmãos, em uma ilha, depois de 14 dias debaixo de chuva, temporal, sem ver a luz do dia. Sem ver a luz do dia. E assim conseguem, meus irmãos, chegar em uma ilha chamada Malta, onde tiveram, meus irmãos, ali o seu refúgio. Puderam, meus irmãos, agora se livrar-se do alto mar. Alguém diz assim: pastor, o que nós aprendemos com toda esta reflexão? A ouvir a voz de Deus, a não ser imprudentes, orgulhosos segundo os nossos
próprios pensamentos, ou até mesmo segundo aquilo que achamos, porque muitas vezes apressa o nosso orgulho, a nossa vaidade em achar que o nosso jeito sempre está certo, e não damos ouvido à voz, à palavra de Deus. Não somos humildes para parar em um determinado momento da nossa vida e dizer: será que eu estou no caminho certo? Será que o meu caminho irá trazer paz para mim? Será que eu estou sendo direcionado, pastoreado, orientado? Isso mesmo, por alguém que ouve e direciona a palavra de Deus. Porque Paulo, meus irmãos, ali era a voz de Deus para aquele povo. E eles, meus irmãos, não deram crédito, não deram ouvido. Que venhamos seguir a nossa vida, parando, refletindo, mesmo em meio às correrias, às pressas, isso mesmo, do dia a dia, em um mundo ocioso, apressado, em busca de cada um dos seus desejos, dos seus projetos. Mas quando, meus irmãos, não seguimos a nossa vida, a nossa caminhada, segundo a vontade, a direção e a voz de Deus, corremos o risco de naufragar em meio à caminhada, em meio ao alto mar. Pare, reflita e veja se de verdade você está seguindo a sua vida com direção à palavra e com a voz de Deus. Amém? Eu quero orar por você neste momento e pedir que a voz de Deus seja clara aos seus ouvidos, aos meus, e que venhamos seguir sempre a vontade de Deus. Que não venhamos ser imprudentes em nenhum momento da nossa vida, para não colocarmos em risco nossa vida, e muitas vezes, meus irmãos, ou até mesmo de tantas outras pessoas. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração neste momento. Pai, eu oro por todos que nos ouvem neste momento. Eu oro por esta pessoa que nos ouve, Pai. Talvez em um lugar distante. Talvez ela está em uma caminhada. Ela está, Senhor, em uma caminhada difícil. E ela precisa refletir e ser orientada pela Tua voz, a Tua palavra. Decisões que terão grande compromisso, isso mesmo, que irão trazer grande peso para a vida dela. Pai, entra com poder, Senhor, abrindo o entendimento, tirando, Senhor, a cegueira, quebrando o orgulho, desfazendo todo sentimento egoísta, isso mesmo, de um coração duro, um coração, Senhor, onde não há espaço para a Tua voz, mas sim apenas para as vozes deste mundo e os achismos pessoais. E Tu és o único que pode nos orientar, nos guiar ao caminho da salvação, ao caminho que certo iremos ter segurança. Somente o Senhor, Pai, e mais nada, mais ninguém. A nossa segurança não está nos homens, não está na ciência, não está no conhecimento deste ou daquele, mas está na nossa confiança, na nossa fé e em estarmos rendidos aos Teus pés. Pois tenha compaixão, Senhor, de que possamos ouvir e ser direcionados pela Tua voz. Cala a voz do mundo, Senhor, aos nossos corações, e nos faz parar, Senhor, e ouvir a Tua voz, e ser direcionado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Aleluia. Que pessoas neste momento sejam alcançadas, livres, curadas,
que forças espirituais malignas sejam quebradas, que cegueira espiritual possa ser dispersa, tudo aquilo que tem amarrado, oprimido, possa cair por terra, e que haja salvação, transformação de vida, mudança, salvação, perdão na vida desta pessoa. Eu te peço agora, neste momento, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, tenha misericórdia de cada um que nos ouve agora neste momento, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tu és o único que pode nos guiar e nos orientar. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Fiquem todos na paz. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, faça parte aqui deste canal de oração. Que Deus abençoe você.